Neste vídeo, nós vamos aprender um pouquinho sobre ângulos. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Em matemática, nós sempre partimos de uma ideia, de uma noção intuitiva, de fora para dentro. A gente começa a visualizar as coisas a partir de exemplos, cria uma intuição sobre o conceito e depois a gente formaliza isso, até porque só com a ideia a gente não consegue transformar em equações, não consegue identificar as propriedades. Então, o ângulo, quando a gente pensa intuitivamente, vem na nossa cabeça duas retas, uma abertura, assim, beleza? Assim como os ponteiros do relógio, aqui a gente vê nessa vela em vermelho. Então, esses são ângulos. Todo mundo tem essa noção intuitiva. Uma outra possibilidade é a gente pensar em giros ou voltas, né? Então, um giro de uma volta é um ângulo de uma volta. Um giro de meia volta é um ângulo de meia volta. E um giro de um quarto de volta está associado ao ângulo de um quarto de volta. Então, a definição matemática para isso, uma das possíveis é: um ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Então, nós temos aí dois elementos que são os lados. Quem são os lados no ângulo? São as semi-retas, beleza? Temos duas, né? E o vértice, que é o ponto de encontro entre elas. Neste exemplo, o ângulo MR chapéu P, a gente pode também falar PR chapéu M, né? Ou simplesmente o R chapéu, que é a notação para aquele ângulo ali. Os lados é a semi-reta RP e RM, e o vértice é o ponto R. Algumas limitações desta definição. Quando a gente olha para este ângulo, a gente pode associar a este ângulozinho aqui, a esta região interna. Mas se a gente refletir, por exemplo, e pensar no contexto de volta, né? Essa volta aqui, ela é a parte de fora ali, o ângulozinho azul. Afinal, qual dos dois ângulos é o correto? O verdinho ou o azul? Porque, de fato, pensar simplesmente nas retas, eu tenho duas regiões, a menor, né? E a maior. Isso se não for reto, né? Se não for raso, porque se for raso, ele divide exatamente em duas regiões iguais. Então, essa é uma limitação. E para a gente corrigir isso, a gente sempre indica, como a gente fez aqui, ou com esse verdinho ou com esse azulzinho, né? Com um arco de circunferência para a gente identificar qual ângulo que eu estou querendo. Algumas nomenclaturas. Quando a gente está com semirretas que coincidem, não deu nenhuma volta ainda, ou uma volta completa, 360. 360 não, perdão. Quando as retas coincidem e não deu nenhuma volta, a gente chama de ângulo nulo, tá bom? Que é esse roxinho AB aqui. Quando a gente dá um quarto de volta, a gente tem um ângulo reto, que você já deve estar acostumado, que é este verdinho. E quando dá meia volta, a gente tem o ângulo raso. Como eu tinha falado anteriormente, quando a gente dá uma volta completa, as retas também coincidem. Aí a gente tem que atentar se o ângulo em questão é o ângulo nulo, para dizer que não foi dada nenhuma volta, ou se o ângulo é o 360 ou 720, beleza? Ou se foi uma quantidade inteiras de volta, né? Geometricamente eles têm a mesma representação, mas algebricamente, do ponto de vista numérico, né, aí diferem. Um é 0 e outro 360. Aí tem que deixar claro o contexto. Classificação de ângulos. A gente tem, então, ângulos de referência: o nulo, o ângulo reto e o ângulo raso, sem saber nada de medida ainda, tá bom, gente? Então, o ângulo é chamado agudo quando ele está entre o ângulo nulo e o ângulo reto, de um quarto de volta, que é essa figura à esquerda. E o obtuso é quando ele é maior do que o ângulo reto e menor do que o ângulo raso. Tá? Depois a gente vai ver que é 90 e 180. Então, isso é o obtuso, que está aqui a figura mais à direita. E se o ângulo é maior do que meia volta, né? Maior do que o ângulo raso, maior do que 180, por exemplo. Então, basta a gente considerar o outro ângulo, que a gente sabe que tem dois, né? Então, essa ideia de classificação de ângulo agudo ou obtuso é sempre possível, depende do contexto. Isso aparece muito, por exemplo, no contexto de triângulos, e aí o triângulo não vai ter um ângulo maior do que 180, tá bom? As coisas vão esclarecendo
ficando mais claro à medida que a gente vai avançando e tendo contato. As medidas de ângulo. Tem duas possíveis, graus e radianos. O radiano, ele tem umas sutilezas que eu não vou discutir aqui, até porque isso vocês também não viram isso no fundamental. Essa discussão volta lá depois no ensino médio, quando você está estudando circunferência trigonométrica, tá bom? Trigonometria aprofundando um pouco mais. Mas uma possibilidade para atribuir valores, né, a um ângulo é simplesmente olhar para qual o valor de uma volta completa. E aí, em graus, uma volta completa mede 360 graus. Da onde isso? Os babilônios, a mesma coisa, porque as horas medem em 12 e não em 10, né? Porque a base deles não era 10, era decimal, era a base 12, né? 60, hexadecimal. Então, a gente vai ver sempre divisores e múltiplos de 60 em muitas coisas por causa dos babilônicos. E em radianos, uma volta completa mede 2π rad. Bom, então, a partir disso, a gente sabe quanto mede um ângulo raso, que é a metade de uma volta, 180. Em radianos, π, porque se a completa é 2π, a metade vale π. Aí um ângulo de 1/4 de volta, mede 90 graus, que é o ângulo reto. Mede 90 graus, porque eu pegar 360 e dividir por 4. Em radianos, vale π sobre 2, radiano. Beleza? E aí a gente pode construir os demais. Tem uma tabelinha aqui com os ângulos notáveis, 30, 45, 60, da onde vem eles. O 30 é 1/12 de volta, o 45 é 1/8 de volta, o 60 é 1/6 de volta. Observe que aqui eu dividi em 12 pedacinhos iguais. Bom, só você contar aí. Então, ó, cada um desse é pegar 360 e dividir por 2, vai valer 30. Tá? Então, 30. E eu posso somar. 2 de 30 dá 60, 90 e assim sucessivamente. Tá bom? Essa figura aqui equivale a 270 graus, 300, 330 e 360 graus. Uma volta completa que para no mesmo lugar que o 0 graus, que o ângulo nulo, aí depende do contexto. Ou posso dividir em 8 também. Quando eu divido em 8, é pegar 360, dividir por 8 vai dar 45 graus. Então, um pedacinho desse mede 45. Tá? E aí eu obtenho a partir disso 90, pegando 2, os 135 pegando 3 dele, os 180 pegando 4 desses pedacinhos, e assim sucessivamente. Então, observe que o que acontece de 0 a 90, em geral, determina os outros, tá bom? Do 90 ao 360. Você viu que no slide anterior a gente pegou 30 e foi possível completar todos esses múltiplos dele, 120, 150, 210, 240, e agora a mesma coisa com 45. Por isso que é tão importante essa classificação de agudo, de obtuso, por isso que a gente estuda tanto esses ângulos entre 0 e 90. Então, para a gente finalizar esse vídeo, vou deixar aí para você responder quanto vale 1 grau. É bom que você participe aí embaixo, comenta o que está achando. Tá? Eu vou deixar aqui também uma sugestão de vídeo que vai levar para uma playlist que a gente está iniciando também. Essa playlist relacionado com esses assuntos aqui. Bom, se ainda não é inscrito e está gostando do conteúdo, só se inscrever, ativar as notificações para acompanhar os outros vídeos dessa série, bem como acompanhar a lista, né, que será resolvida. Comente aí embaixo o que está achando, no mais, agora você sabe, é só praticar.